E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vão dando like, vão dando share, vão comentando, vão entrando aí para a gente estar junto. A gente está mergulhando no livro de 1 Coríntios, como sempre. Nosso propósito dentro desse momento é mergulhar na palavra de Deus realmente como se ele fosse agora, para ver como é que isso se aplicaria para hoje, como é que a gente consegue viver isso da melhor maneira que a gente pode viver. Então, dentro desses próximos 30 segundinhos aí, vão entrando, vão dando like, vão comentando, vamos entrando aí para a gente mergulhar em 1 Coríntios capítulo 2, e a gente lembra, só 15 minutos do seu tempo para a gente fazer essa devoção e entrarmos dentro daquilo que Deus tem para mim e tem para você na tua vida. Então a gente vai lá rapidinho, vai comentando aí, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, e tá cheio de coraçãozinho explodindo na tela. Amém. Tá, gente, vamos lá, os nossos 15 minutos estão começando. 1 Coríntios, capítulo 2. A abertura desse texto vai fazer sentido se você ler o primeiro capítulo, né? O finalzinho dele. Então, acesse na nossa página aqui do Facebook a última devocional que a gente fez sábado. Então ele começa o texto falando assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Então, lembra, mais uma vez, vai fazer sentido se você leu a última parte. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consiste de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistem de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, ele começa a quebrar de novo o discurso que ele deu no fim do primeiro capítulo, onde ele estava falando a respeito de ir pregar o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, à igreja de Corinto, não baseada em cima de sabedoria humana. E ele continua esse discurso falando exatamente a mesma coisa. Eu não quero que você, que está me ouvindo, em maneira alguma, em ocasião alguma, venha a se equivocar com aquilo que eu estou querendo dizer. Jesus é o centro da minha mensagem e por causa disso eu vou eliminar qualquer discurso humano, qualquer coisa que vem da parte humana, que baseia-se na minha inteligência, na minha capacidade, no meu entendimento humano, porque o que eu quero fazer é pregar para você o evangelho puro de Jesus Cristo, o homem, o Deus, aquele que morreu por você, mas também ressuscitou por você, não só que para nesse único instante você viesse a viver só isso, mas pelo contrário, ele também deu uma vida inteira, completa, um caminho, uma planta para eu e você nós vivermos. E eu quero que de maneira alguma a, a corrupção do coração humano, e a gente vai ver isso aqui um pouquinho depois, venha interferir, que discursos humanos ou inteligência minha, a minha sabedoria que eu, né, tenho de acordo com tudo que eu já experimentei, que eu já vivi, de livros que eu li, homens que são bons pensadores, que desenvolveram ideias e tudo. Eu não quero aguar o evangelho com nenhuma dessas coisas. Eu quero trazer o evangelho na sua forma mais pura, mais linda, mais poderosa, que é ela, o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que Paulo estava querendo dizer. Eu não quero aguar, eu não quero misturar, eu não quero corromper o Evangelho com nenhuma coisa minha que eu tenho, experiência, inteligência, capacidade. Eu não quero. Eu quero pregar o porquê. A base que você tem no Evangelho é importante. Se a tua base que você tem, ou que foi criada na tua mente, essa base foi criada em cima de algum argumento humano, de alguém que pregou o Evangelho de Jesus Cristo, e você só baseia em cima daquilo, é muito mais provável que mais pela frente você possa cair ou tropeçar, ou não conseguir entender alguma coisa, não ter força para voltar na palavra de Deus e querer entender ele, ou compreender ele do jeito que ele é de verdade. Então, ele falou, eu não quero isso. Mas ele falou no versículo 6, entretanto, falamos da sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era que estão sendo reduzidos a nada. Então, praticamente, ele estava fazendo essa comparação de que quem é desse mundo pode até estar nesse mundo,
pode ser até inteligente nesse mundo, pode estar até em auge, pode estar até em destaque, pode ter até uma certa influência, pode ter todo esse, o que a gente chama, né, no inglês, street smarts, que é jogo de cintura, né? Tem um 7-1, tem uma lá. Os caras que sabem dominar bem as coisas do mundo. O cara é inteligente, é esperto, as coisas daqui, ele não. Ninguém passa por cima. Mas ele tá falando assim, ei, esse tipo de inteligência, esse tipo de sabedoria, comparado a Cristo, ele está sendo reduzido a nada. Ele está sendo reduzido a absolutamente nada. Porque você vai ver que tudo que você aprendeu no mundo, da maneira que você aprendeu no mundo, do jeito que você discerniu no mundo e foi formado pelo mundo, quando você entra dentro de Deus, o negócio está tudo de ponta cabeça, você não consegue discernir mais o que é. Jesus, ele não é entendido como você entendeu as coisas com seu pai, na rua, no emprego, com os amigos da bola, no trabalho, na hora que você vai lá sentar com os amigos, né, na hora do almoço. Esse não é o Jesus. Tudo que você aprendeu ali não vai conseguir entrar dentro do Evangelho de Jesus. Ele está falando, é diferente. Você não vai conseguir encaixar do jeito que você quer encaixar. É isso que ele está falando. Aí ele falou assim, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Então ele está falando assim, ao contrário de tudo isso, que o povo acha ser inteligente, capaz, tá por cima, tá investindo em bolsa, tá empreendendo, tá abrindo negócios, o jeito do mundo, ele consegue entrar e fazer tudo jeito, tá fazendo. Ei, tudo isso daí, você tá até bem, mas ó, tinha uma parte que estava escondida. Tinha uma questão, uma inteligência, uma sabedoria de Deus que estava oculta, estava escondida, você não estava sabendo que ele existia, você estava até bem nas coisas do mundo, mas ele está falando assim, ei, agora o que acontece? Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, a qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. É essa sabedoria. Eu quero falar disso, aquilo que você não aprendeu ainda, aquilo que não estava aberto aos teus olhos ainda. É sobre isso que eu quero te falar. Nenhum dos pecadores ou dos poderosos desta era o entendeu. Pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito. Isso versículo 8, né? Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor. Lembra que eu falei? A glória de Deus, Jesus Cristo, os mistérios que estavam escondidos na revelação que foi dada a nós por meio de Jesus, tudo aquilo, os homens dessa era, os poderosos dessa era, não queriam saber, não queriam entender o que acontece. Quando Jesus então veio, eles não entenderam e mataram. Ele estava falando assim, ei, vocês não estão entendendo ainda. Lembra? A gente pode muitas vezes cair dentro dessa cilada. Eu vou mostrar rapidinho dentro desses últimos 8 minutos. A gente ainda pode cair dentro dessa cilada de achar que entende Deus porque a gente só está indo para uma igreja. Acha que a gente entende Deus só porque a gente está indo a um culto, fazendo parte de um ciclo de amizade um pouco mais saudável, que é o povo crente. E na verdade, eu vou ser muito sincero, você pode estar tão cego dentro da igreja quanto fora. Não é porque você entrou dentro de uma igreja que obviamente os seus olhos se abriram. Você pode permanecer cego dentro da igreja, infelizmente eu vejo isso muito acontecer. Pessoas cegas dentro da igreja achando que estão sendo crentes, cristãos de verdade e não estão sendo. E é isso que Paulo está falando. Eu não quero pregar sabedoria humana para vocês, eu quero que vocês entendam Cristo da sua forma mais simples. Aí ele falou, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E ele está aqui, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Quantas vezes eu vejo gente pegando esse texto e usando ele em momentos difíceis para consolar. É mais um texto de consolo muitas vezes, né? Querido, preocupa não. Só Deus entende os mistérios, né? Porque olho nenhum viu, nenhum ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem que Deus tem preparado para você. Preocupa não. Aí ele está assim, não tem nada a ver. Isso daqui, esse texto é uma referência a Isaías 64:4. É uma referência antiga. Todo mundo aqui sabe que quando você faz uma promessa para alguém, ou você fala uma coisa para alguém, que até então pode ser verdade. Tipo assim, pô, pessoa que tá querendo namorar, né? Começa a dar em cima da menina. Pô, eu gosto de você, sim, né? Pô, a menina vai e fala o quê? Ah, eu também gosto de você, mas... Pô, mas o quê? Você sabe que aquele mas
pega o que foi falado no começo, destrói, coloca dentro de um negocinho de moer, joga fora como se não existisse. Então assim, cara, por que você falou mais? Mais o quê? Mais o... Ah, mas eu não gosto de ser tanto desse jeito agora. Aí, tipo assim, esse mas parece muitas vezes uma coisa do inferno. Nesse caso, não é. Nesse caso, é a maior bênção que eu e você nós podemos ter. Que ele está assim, olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, e jamais penetrou no coração do homem. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Antigo Testamento, texto de Isaías. Mas, Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Oh, Jesus! Então significa que eu posso ver? Eu posso ouvir e eu posso entender o que Deus tem preparado para mim. Você também pode. Isso que ele está querendo falar. Você pode ver, ouvir e entender e sentir no coração o que Deus tem preparado para você. Mas Deus o revelou por meio de nós. Agora ele está querendo explicar como. Como que você faz isso? E dentro desses últimos 5 minutos eu vou tentar expandir isso um pouco melhor. Como é que você agora consegue discernir o que Deus tem para você durante esse tempo de quarentena, durante esse tempo de Covid-19, durante esse tempo de protestos que estão acontecendo agora devido ao racismo nacional que tem sido expandido, explodido aí? Como é que eu consigo discernir o que Deus está querendo fazer no meio disso tudo? Como é que eu posso ver? Como é que eu posso ouvir? Como é que eu posso sentir no meu coração o que Deus tem preparado para mim? Ou que Deus tem preparado para mim que o ama. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ele falou assim, é isso que ele está falando, é só por meio do Espírito. Versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Quem vai me conhecer? Ou conhecer o humano, a não ser o Espírito que está dentro de mim? Ele está falando do mesmo jeito. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não tem como você querer entender Deus. Todo o argumento do final do primeiro capítulo de Coríntios e o começo do segundo capítulo é aquela luta entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Eles não entram dentro do mesmo ramo, eles não conseguem, eles não estão na mesma frequência. Você nunca vai conseguir entender Deus com a tua mente. O que ele está querendo falar é o quê? Do mesmo jeito, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser pelo Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mais uma vez aquele argumento da sabedoria humana e a sabedoria de Deus, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Eu faço uma pergunta para você agora. Quantas vezes você já orou a Deus, mas você não orou? A única coisa que você estava fazendo ali naquele momento era pensar. Eu estou orando, mas você está buscando aquele entendimento de Deus para um assunto, para uma ideia, para um problema. A gente só vai para Deus por causa de problema, né? A maioria. Mas eu estou lá tentando discernir o que é que Deus quer. Mas eu não estou buscando em Deus ou tentando entender o Espírito de Deus. Eu só estou revivendo experiências passadas. Eu só estou vasculhando na minha mente, procurando a resposta devido a livros que eu li, ou revistas que eu li, ou podcasts que eu ouvi, ou de líderes de outras igrejas que não pregaram para você, pregaram dentro do contexto que a igreja deles estavam vivendo naquele momento e você está tentando discernir se aquilo cabe para você, onde você está. E a gente não ora. A gente tenta entender Deus de uma maneira humana e às vezes a gente não tem a resposta da nossa oração. Eu desafio você agora. Em vez de você entrar no quarto de oração e ficar remoendo pensamentos, experiências antigas, julgamentos, pré-conhecimentos que você tem, ou pré-conceitos de certas coisas, que a gente já entra pronto muitas vezes com um assunto, com uma ideia, ou já com uma solução, por que você não apaga tudo que está de sua mente e fala assim, Deus, sabe o quê? Deixa eu aprender de novo. Talvez eu não sei navegar esse tempo como eu acho que eu deveria navegar. Talvez eu não estou fazendo do jeito que eu acho que eu deveria fazer.
Por que o Senhor não me ensina de verdade? Garanto para você que Deus ele nunca, nunca vai levantar a sabedoria humana na tua mente. Ele sempre vai voltar à palavra que ele já deixou para você, que é a Bíblia. Ele sempre vai fazer isso. O Espírito Santo ele nos revela o que a palavra de Deus diz e revela o coração de Deus, que eu garanto para você 100% das vezes. A não ser que o teu espírito esteja realmente alinhado com Deus e a palavra dele, 100% das vezes o que o Espírito Santo tem a falar para você vai ser o contrário daquilo que você está querendo buscar como resposta, que você já tentou discernir como solução, mas nada mais é uma justificação para você permanecer no caminho errado que você está querendo. E no fundo você sabe que isso é verdade. No fundo você sabe que isso é verdade. Ele nos confronta. A gente não quer perdoar quem está fazendo mal pra gente. A gente não quer amar quem está fazendo mal pra gente. A gente não quer permanecer na igreja onde parece que ninguém ama a gente. A gente busca a solução para salvar a nossa vida. Então, um abraço para vocês aí. Deixa os comentários aí. Os comentários estão live sempre. Deixa nos comentários. Tem alguma pergunta? A gente conversa mais a fundo. Senão, Deus abençoe vocês aí. E amanhã a gente tem os nossos próximos 15 minutos. Um beijo.